Olá, meus amigos, tudo bem? Aridiano, Haroldo Júnior, Alan Sombra. Nesse momento estamos aqui para conversar, dialogar em mais uma etapa de elaboração do nosso plano de governo para uma futura gestão no município de Russas a partir de 2021. Eu gostaria aqui de cumprimentar a todos os espectadores que nos assistem, que nos acompanham através das nossas redes sociais e dizer que essa ideia é a execução de um plano de governo participativo e compartilhado com técnicos, profissionais e com toda a população do município de Russas. Nós precisamos sentir da população aridiano e Haroldo o anseio da sociedade de Russas para uma futura gestão. E para isso eu já inicio agradecendo a vocês, né, essa participação e dizer que muito me orgulha ter aqui 3 grandes técnicos colaborando com essa elaboração desse nosso plano de governo. E aqui eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Nós estamos com o Haroldo Júnior, formado em zootecnia pela Universidade Federal do Ceará, coordenador de programas agropecuários da Secretaria de Agricultura do município de Russas e fundador, supervisor técnico da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos do nosso município. Contamos também com a presença do Alan Sombra, formado em agronomia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em engenharia agrícola e está hoje exercendo a função de diretor do Instituto Federal da cidade de Itauá. Contamos também com a valiosa participação do Aridiano Belk de Oliveira, ele que é formado em gestão empresarial e especializado em gestão pública. O Aridiano é gerente executivo do perímetro irrigado de Russas, presidente do comitê, né, Aridiano? Presidente do Comitê de Bacias do Baixo Jaguaribe e coordenador do Fórum Cearense dos Comitês de Bacia do Estado do Ceará. Muito enriquece a nossa discussão, está com 3 pessoas aí, né, de um nível técnico importantíssimo, para que a gente possa aqui discutir ações para o nosso plano de governo na pasta da agricultura, pecuária e recursos hídricos. E aí, eu já me dirijo agora para o Alan. Alan, você que é agrônomo e hoje está professor do Instituto Federal. E pegando esse seu histórico, né, queria entender, na sua visão, qual os desafios é necessário para permitir mais oportunidade para os jovens de origem rural do nosso município, até mesmo viabilizando que eles sejam agentes transformadores do meio em que nasceram. O que pode ser feito, Alan, em uma futura gestão a nível de município? Boa tarde, Matheus. Agradeço o convite. Boa tarde. Boa tarde, Haroldo Júnior e Aridiano. Né? Prazer rever Haroldo Júnior aí, foi meu contemporâneo aí de UFC. Cursos distintos, mas contemporâneos. Né? Bom, Nathanael, inicialmente, a gente, pensando na juventude, né, pensando no desenvolvimento de sua região, é importante capacitar, certo? Capacitar porque é através da capacitação, é através do desenvolvimento, né, do conhecimento, que a gente vai poder, né, tornar esse jovem, né, tornar o setor agrícola, né, um setor que é produtivo, mas ainda assim precisa ser mais produtivo e mais eficiente. Então, o primeiro passo seria a capacitação. Como? Né? Aparelhando, né, as instituições, Secretaria de Agricultura, com bons técnicos, aparelhando os equipamentos, fazendo parcerias, e aí a gente tem aqui o Instituto Federal do Ceará, em suas 32 unidades, né? Aqui na região do Vale do Jaguaribe, nós temos Limoeiro do Norte e Jaguaruana, que são os 2 campings mais próximos da cidade de Russas, né? E fazer parceria, buscar a qualificação, né? A capacitação do jovem, no sentido de produção, e muito mais importante, né? Que é, após a produção, é a comercialização, é o pós-porteira, de porteira para fora. A de porteira para dentro, né, como a gente costuma chamar, eles têm, né, inclusive bons conhecimentos,
né, que vem adquirindo de pais, precisa só um aperfeiçoamento disso, mas é necessário muito mais essa parte de capacitação, de comercialização, de cooperativismo, né? E buscar, né, ter ações no sentido de poder, né, eu garantir que aquele produto, que aquele jovem, né, que aquela família produziu, ele tenha uma venda, ele tenha aonde escoar sua produção. Então, isso vai trazer o retorno financeiro e, consequentemente, digamos assim, a satisfação do que aquele trabalho, né, do que aquele produto, ele não é mais de subsistência, e sim de aquele produto é responsável pela minha sobrevivência, é onde eu tenho a melhoria da minha qualidade de vida, da minha família, da minha pessoa, né? Então, assim, é fomentar, né? E aí, em Russas, nós temos um CVT Centec, buscar essas parcerias com as instituições que fazem essa formação. E, além disso, buscar, né? Que é o mais importante que eu acho, seja a oportunidade de comercialização. E aí entra, né, a questão do selo de inspeção municipal, para que o produto, né, que está sendo comercializado, ele tenha, do ponto de vista de segurança alimentar, né, um olhar, né, e aí entra outro aspecto, não é só voltado apenas à agricultura, é bem mais geral. É desde a educação na escola, né, onde a gente cresceu ouvindo, se você não estudar, né, você vai para a roça. Hoje, eu lá no Tauá, né, sou professor lá no IFCE há 8 anos, no IFCE Campus Tauá, eu digo muito aos meus alunos, vamos estudar para a gente ir para a roça, né? Ou seja, colocando na cabeça deles que a qualificação vai melhorar os processos produtivos. E, consequentemente, ele vai conhecer o preço do seu produto, vai poder precificar, mas nada disso vai adiantar se eu não tiver, né, algo que ampare tudo isso. E esse amparo é uma comercialização garantida, uma compra garantida, né, a inserção dos produtos da agricultura numa alimentação escolar, a inserção disso, por exemplo, existe um negócio muito interessante em São Paulo, que é a Rota do Queijo. Se eu pegar, por exemplo, um carro e sair em um pequeno, com um aplicativo, eu sei que se eu andar daqui a 10 quilômetros, eu vou encontrar uma casa onde tem queijo, onde tem mel. Então, buscar alternativas e incentivar essa comercialização, porque isso vai retornar do ponto de vista financeiro para o produtor e vai haver a satisfação e, consequentemente, a fixação, né, desse jovem no campo, fazendo com que ele seja, né, como você falou, um transformador, um exemplo dentro da comunidade dele. Tranquilo? Isso, é porque, Alan, eu me preocupo muito nesse direcionamento que a gente tem que ter no futuro para levar, né, abrir as portas de uma pasta tão importante como é a da agricultura, da pecuária e recursos hídricos para o homem do campo, né? Nós temos aí em Russas um território enorme, né, na zona rural, e eu vejo muitas vezes as pessoas saírem da zona rural para o centro da cidade por falta de oportunidades, né? E essa sua fala ela foi muito importante quando a gente pode observar, Haroldo, o leque que a gente tem que abrir de oportunidades, o leque que a gente tem que abrir criando programas de acesso, né, para o produtor rural, trazendo para uma realidade, né, de Russas na cultura que se é cultivada aqui, e isso aí é fácil, porque a gente pode promover a capacitação, mas o mais importante que se observa na fala do Alan é a busca de parcerias para a gente promover oportunidades de comercialização, né, do nosso produto interno. Eu me dirijo agora para você, Haroldo, e para fazer a seguinte pergunta, né, diante da sua visão no segmento agropecuário, quais as estratégias para o município de Russas e o que precisamos desenvolver para apoiar e potencializar as diferentes atividades agropecuárias no nosso município? Quais as experiências podemos ter como base? Muito bem. Boa tarde a todos. Marcelo, muito obrigado pelo convite. E essa resposta meio que o Alan já respondeu uma parte, né? Porque, até porque a juventude ela tem estado inserida nesse contexto. A gente vê hoje aqui no município que tanto os mais velhos
estão falando sobre a questão que é muito difícil trabalhar no campo. Hoje, a renda da terra é muito pouca. Então, se os mais velhos não estão querendo ficar nessa atividade, imagine os mais jovens. Então, no ramo agropecuário, como é que a gente poderia estar trabalhando no município? Na zootecnia, a gente sempre fala sobre o tripé da zootecnia, né, que seria a questão da genética animal, da sanidade e a nutrição, certo? Para o município de Russas, eu vou falar desses três como um aspecto da produção. E aí eu coloco outro tripé, que seria a produção, o mercado e também os insumos. Como é que Russas pode trabalhar nesse tripé? Primeiro, a produção tem que existir. A gente tem no município, existe produção de leite, gado de corte, de ovos, produção suíno, só que realmente há um potencial de se aumentar muito mais. E o que é que aumenta a produção? Como melhorar essa produção? Nós temos os insumos e temos também o mercado. Mas o mercado de Russas, como é hoje? Como o Alan bem falou, é importantíssimo que se instaure um serviço de inspeção municipal, que se crie o serviço de inspeção municipal para garantir a sanidade dos produtos de origem animal comercializados no município. Isso tanto vai favorecer a comercialização de forma geral, como vai poder fazer com que vários produtores da agricultura familiar participem de programas governamentais, sejam eles do governo municipal, governo estadual ou governo federal, com seus produtos. Porque alguns hoje não podem participar porque o município não dispõe dessa ferramenta para garantir a qualidade desses produtos. Então, é importantíssimo que se instaure esse tipo de serviço. Outra questão importante, que vai muito também com a capacitação, seria a questão de você processar o mínimo possível o seu produto. Ao invés de você vender a matéria bruta, como, por exemplo, vender a banda de um boi, você vai começar a trabalhar com cortes. Então, você vende ali um pernil, você vende cortes já especializados. Isso vai agregar um valor e trabalhando com a questão do produto de Russas, que isso é uma questão que realmente vende. Quando você vê aquele produto produzido em Russas, pelo menos, eu já tenho uma outra percepção daquele produto. E quando é um produto de qualidade, aí tem tudo para dar certo. E os insumos, eles são importantes para a produção e para o mercado. Então, é interessante se trabalhar uma série de políticas que possa viabilizar esse tripé. E eu gostaria de ressaltar a questão das parcerias. Como o Alan já bem ressaltou, nós temos aqui o IFCE, que tem cursos na área agrícola, se não me engano, tem um curso de agronegócio, tem um curso também na parte de citricultura, de fruticultura, e eu acho que tem até uma graduação em agronomia, se não me engano. Temos aqui também a UFESA, um curso de veterinária, com curso de zootecnia, temos também a própria Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza, e em Russas também. Em Russas, apesar de não trabalharem cursos da área agrícola, mas existem sim projetos que estão trabalhando na área agrícola. Como até pouco fiquei sabendo que tinha um projeto que estava trabalhando era um projeto na área de computação, mas que estava trabalhando com a cultura da acerola. E muitas vezes existem esses campos de pesquisa que poderia ser firmar uma parceria bem mais forte e alavancar, sim, a produção no município. Então, fortalecendo essas características, a gente pode, sim, alavancar a produção no município. Podendo aí ouvir a sua fala atentamente, Haroldo, a importância da gente capacitar, né? Sempre que a gente vai buscar algo e tentar fazer um diferencial, a gente sempre escuta a cobrança pela capacitação. E isso a gente tem que ter um olhar, viu? Você que está hoje na Secretaria de Agricultura, inclusive, eu escuto, Haroldo Júnior, uma cobrança enorme do homem do campo, nas políticas de distribuição de hora de trator, na capacitação, em a gente trazer esses órgãos, né, parceiros que têm condição de vir para o município de Russas, para que a gente possa proporcionar o desenvolvimento, né? Inclusive, depois eu queria que você, no segundo bloco, pudesse tranquilizar, né, aos agricultores de Russas
passando uma forma como a gente pode chegar até eles, beneficiando com a hora de trator, porque ao longo de muitos anos, né, a gente vê, assim, uma falta de atenção mais especial para essa política, e nós precisamos, para valorizar o homem do campo, nós temos que dar acompanhamento, acompanhar a metodologia, mas também estar ali proporcionando ferramentas e incentivando, né, usando o recurso público para que a gente possa também ter essa produção que tanto você como Alan Sombra tem falado aí na questão da produção local. Mas aí agora eu me dirijo ao Aridiano Belk, nosso amigo Aridiano, que está lá todos os dias dentro do perímetro irrigado, né? Aridiano, você que tem um convívio aí diário dentro dos tabuleiros de Russas, né? É de conhecimento de todos o potencial do projeto. Nós hoje temos aí um polo de desenvolvimento, né, dentro do perímetro irrigado. Quais as oportunidades que se desenham com a chegada das águas do São Francisco? O que é que vai ser proporcionado diretamente ao município de Russas? E como uma gestão, né, uma gestão municipal pode aproveitar melhor toda essa estrutura? Bem, boa tarde a todos, né, Alan, Haroldo, Israel, muito obrigado pelo convite. Primeiro, eu não poderia deixar de iniciar aqui, Israel, te parabenizando a equipe. Eu acho que o seu plano de governo inicia diferente, não aqui tirando os méritos de outras gestões, mas inicia diferente, porque você está chamando, né, está ouvindo o que precisa, né, o que uma secretaria tão importante como a Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos, né, precisa contribuir com o do campo, né. Eu falo sempre voltado mais à irrigação, porque como gestor do perímetro público de irrigação, um dos maiores perímetros públicos do estado do Ceará, que na verdade vai ser o maior, né? E na Israel, a Secretaria de Agricultura vai ter um papel fundamental na irrigação, porque Russas vai se tornar uma das maiores cidades com maior área irrigada do estado do Ceará, né? O perímetro irrigado Tabuleiro de Russas, onde na primeira etapa tem 10 mil hectares irrigáveis, 70% dessa município de Russas. Nós temos mais uma segunda etapa que será 3 mil, ou seja, o município de Russas vai ficar com praticamente 10 mil hectares de área irrigada. Isso é um número bem significativo, né? E como muito bem o Alan e o Haroldo colocaram, o que a gente precisa, primeiramente, Natzael, é aproximar o homem do campo. Nós precisamos trazer o homem do campo, inserir o homem no campo. Como? Com formação, né? Com aperfeiçoamento, né? Para trazer para as políticas que a Secretaria de Agricultura possa ir para o homem do campo. Eu digo isso por quê? Porque a gente vê que tem um leque de muitos programas que podem inserir o homem do campo para que ele faça o diferencial. Muitas vezes, o homem do campo, infelizmente, ele é muito pouco assistido. Isso é um fato, né? Faz com que ele, com pouca assistência, né, que inclusive a assistência técnica é uma obrigação do governo federal, né? Mas que a gente precisa trazer parcerias, seja ele os pequenos produtores do perímetro irrigado como o Tabuleiro de Russas, mas aquele pequeno produtor da agricultura familiar, que planta uma verdura, que planta um cajueiro, uma acerola, trazer parcerias com cursos, aperfeiçoamento, chamar as instituições como um Senar, um Sebrae, né? Trazer para junto também um fator fundamental, que as instituições financeiras, a gente não pode deixar de trazer as instituições financeiras, né? Porque a gente sabe, principalmente quando a gente traz a agricultura irrigada, é uma agricultura de um custo alto. A irrigação ela é diferente, porque você trabalha os 12 meses do ano. Então, assim, a gente precisa trazer o homem do campo. Um dos grandes gargalos, Israel, dos produtores é a comercialização. Um grande gargalo. Difícil, muitas vezes, não é produzir. Produzir, eu posso dizer a você que com capacitação, o cearense, ele é muito trabalhador mesmo, né? E a gente vê que a agricultura, o agronegócio tem feito a diferença no nosso país, né? Nos últimos anos, né? Em geração de emprego, o homem do campo, ele emprega muito. Para você ver o perímetro nosso hoje, mesmo com as áreas reduzidas,
a gente emprega mais de 3 mil funcionários diretos, fora os indiretos. Agora, hoje, na atualidade? Na Tisael, hoje nós temos 2.500 empregos diretos, né? No ano de 2014, naquele ano que a gente tinha muita água realmente, que eu acredito que nós teremos, a partir do ano que vem, aquele grande desenvolvimento, a gente chegou a empregar 6 mil funcionários só dentro do perímetro, né? E aí você tocou num ponto importantíssimo, as águas da transposição estão chegando. Nós não podemos esquecer que as águas da transposição, ela é prioritariamente para o consumo humano, mas é uma água que vem trazer garantia para o estado do Ceará como um todo. Nós vamos ter aí 10, está alocado para o estado de 10 a 12 metros cúbicos por segundo, para cair no Açude Castanhão, mas nós vamos ter perca no trânsito aí, mas ela vem dar muita garantia. Só para você ter uma informação, a cada 1 metro cúbico de água que a gente recebe no nosso perímetro, a gente consegue implantar em torno de 1.500 hectares. E isso, por quê? Porque ao longo dos anos, com essa crise também, aí onde entra a questão do aperfeiçoamento dos cursos, né? O IFCE faz um trabalho fantástico, né? Faz um trabalho fantástico nessa área, é a questão da eficiência de irrigação, inclusive o IFCE tem curso de irrigação, né? E muito bem formou os seus alunos, e que a gente conseguiu, com menos água, produzir mais em maiores áreas, né? Se fosse há 6 anos atrás, com 1 metro cúbico eu só conseguiria, talvez, produzir 1.100 hectares. Hoje nós estamos conseguindo chegar até 1.500. Por quê? Foi justamente, né? É claro que essa situação obrigou os produtores também a cada dia se capacitar mais, trazer mais eficiência. O campo, certo? Então, assim, o papel, a Secretaria de Agricultura, ela tem um papel fundamental. E nesse ponto, na comercialização, eu te digo, o nosso perímetro, há 3, 4 anos atrás, ele chegou um momento que o cooperativismo, certo? Uma coisa que a gente sabe que não é tão fácil, mas precisamos trabalhar, porque muitas vezes o pequeno produtor sozinho, ele é um pequeno. Mas quando você junta 10, 15, 20 produtores, ele se torna um grande, como uma grande empresa. Aí o quê? Aí ele vai comprar mais barato. Ele vai vender com um preço mais justo. Nós tivemos um exemplo aqui de uma associação chamada Cefrutar na época, que os produtores de goiaba se organizaram, eles compravam insumos como adubos e defensivos com diferença de 30% para o mercado local. Porque eles se juntavam, compravam caminhões e caminhões de adubos, eles em conjunto, e chegavam com 30% de custo a menos. Olha aí, 30% a menos. E eles conseguiam vender também, em conjunto, maior volume, com uma garantia de venda maior. Né? E existe um projeto que eu acredito que você, Natizael, e a sua equipe, tão sonhado, existe um sonho também de uma SEASA para a região de Jaguaribama. Né? Porque nós estamos num celeiro, numa região muito bem localizada do nosso estado, onde fortemente nós temos a agricultura irrigada, agricultura sequeiro também, mas a irrigação é muito forte, como a agricultura familiar, e existe um projeto, né? E acredito que ele, tão em breve, será voltado às discussões, é uma SEASA para a nossa região, para não precisar o produtor ter que levar a sua fruta lá para Fortaleza, ou o produtor vender muitas vezes ao atravessador, onde o atravessador, às vezes, ganha mais dinheiro do que o próprio produtor, que passou um ano cultivando. Né? O atravessador, muitas vezes, ganha mais. Né? E isso é porque falta justamente isso. O produtor, trazer o produtor, trabalhar o cooperativismo, e eu acredito que esse trabalho tem muito a crescer. E com essas águas chegando, uma tendência para o ano que vem de um grande inverno, de ser laninha, a gente, não só a agricultura irrigada do perímetro, mas como de toda a região de Russas, aí, a gente vai ter um boom muito grande nos aumentos das nossas atividades. Muito bem, até a Lidiana aí, podendo só acrescentar um pouco na sua fala, quando você fala da questão da abertura de crédito. Nós vamos aí, nesse pós-pandemia, né, ter muitos desafios econômicos na área da agricultura,
em todas as áreas, em termos geral, para a gente vencer. E eu vejo a agricultura uma forma de impulsionar o retorno, né, da normalidade. Então, nós precisamos aí, já que Russas tem uma origem no agronegócio que pode ser muito bem explorada, que está precisando de apoio, né, Haroldo? A gente poder fazer políticas direcionadas para isso. Mas nós temos aí muitos desafios. E o que mais me chama a atenção é a gente buscar parcerias também para a abertura de créditos, né? Abertura de crédito para que o produtor, para que o agricultor que produz a agricultura familiar possa estar apto, né, a poder fazer a sua comercialização. E o mais importante, viu, Alan, é que já existe hoje já uma minuta, já está sendo elaborado para ser encaminhado para a Câmara, isso eu estou acompanhando junto ao Executivo, um projeto de lei que vai criar o selo de inspeção. Né? Eu estive com o presidente da associação, a mesma que o Haroldo faz parte, que é a de ovinos e caprinos, né? E eu conversando com ele, eu disse a ele que nós íamos fazer essa ponte, esse intercâmbio junto ao município, né, para que, o mais breve possível, ainda este ano, a gente pudesse aprovar o selo de inspeção para que a produção do nosso município ela possa ser comercializada também pelo município. Hoje a gente tem um recurso aí, Aridiano, de quase R$600 mil para a compra da merenda escolar. Esse recurso poderia ficar por Russas, se nós tivéssemos aí os nossos produtores todos legalizados. Imagina aí um valor desse, ou até mais do que isso, sendo investido mensalmente. Claro que a prefeitura ela não pode só criar o selo, aprovar, não. Nós temos que acompanhar, temos que comprar e pagar o fornecedor para que ele possa ter a garantia da produção, para que ele entregue, né, o produto a os seus comercializadores. Mas aí, Haroldo Júnior, eu aqui estando com o Alan, queria dizer que o Alan é filho de Russas, é filho do ex-diretor da Escola Agrícola Padre Pedro, professor Hélio e da Lucinha, né? Casal muito amigo nosso. E, Alan, eu queria agora que você se colocasse no meu lugar, como pré-candidato a prefeito de Russas, e o que você, nesse momento, o que você pensa que poderia ser colocado no seu plano de governo, se assim você estivesse como pré-candidato, que no caso eu estou, né? E aí, se põe aí no meu lugar, o que você faria de diferente para o nosso município na próxima gestão? Bom, Natizael, inicialmente iria buscar, né, fortalecer essas parcerias, né, com as instituições que podem formar, capacitar, né? Aí Haroldo falou aí dos cursos que o IF tem lá no Limoeiro Norte. Nós temos agroindústria, Haroldo, que é um curso que vai trabalhar a parte de processamento. Então, cursos rápidos, ou cursos... E assim, por que isso? Por que eu gostaria de capacitar o meu produtor? Para que ele processasse o alimento. O selo é um caminho, sem volta, tem que ter o selo, mas eu tenho que ter uma garantia. Imagina só uma Ceasa, aqui em Russas, ótimo, do Vale do Jaguari, mas se eu conseguisse criar um ponto de comercialização dos meus produtos, né? O perímetro irrigatável de Russas, ele é cortado, podemos dizer assim, pela BR-116. Já pensou se ao longo dessa BR eu tivesse pontos de comercialização dos produtos certificados? Certificado de orgânico, certificado de um selo Russas, entendeu? Veja só, aonde você chegar, se você disser que é de Russas, vão lembrar, é a terra da laranja. Então, vamos revitalizar a nossa citricultura, entendeu? Como a nossa laranja é conhecida, por que é que eu não posso também olhar a outros produtos de Russas? A terra da laranja não produz só laranja, ou não produziu só laranja. Então, eu revitalizaria a citricultura do nosso município, e aí lembro, né, de um projeto do professor Orlando Passos, da Embrapa, lá de Cruz das Almas, Bahia, que iniciou e vem ainda fazendo, mas é necessário um apoio maior das entidades, né, do Estado, município, Estado e governo federal, para que esse trabalho continue. Capacitação, selo, né, oportunidade de comercialização, incentivo à comercialização, cooperativismo, né, melhorar, né, dentre todo, equipar a Secretaria de Agricultura. Você falou hora de trator, era importante, muito importante ter,
Mas não só a hora de trator, porque a hora de trator, qual a finalidade? É preparar o terreno. Para quê? Para colher alguma coisa, enfim, digamos assim, usando o exemplo lá de Itauá, como eu falei, tenho 9 anos em Itauá já. Existe a hora de trator, existe o hora, um programa que é de conservação de forragem. A prefeitura, né, a prefeitura tem máquinas que dispõem aos produtores para fazer a conservação de forragem. Então, assim, são programas que você vai fomentando o pequeno produtor, né, a se fazer, né, vivo dentro do município de Russas. Então, eu trabalharia forte no selo, trabalharia forte no aparelhamento de uma Secretaria de Agricultura, né, com bons técnicos e que esses técnicos façam, né, o seu papel de realmente assistir o pequeno produtor, faria parcerias do ponto de vista de capacitações, né, buscaria EMATES, IF, UFC, buscaria inovações para o campo, né? Porque se eu quero que o jovem esteja no campo, eu preciso dar condição. Eu não quero mais que aquele jovem esteja lá com aquela enxada nas costas, uma cabaça d'água. Ele tem que estar inovando. Então, é em busca de tecnologias e parcerias, né, que a gente vai conseguir dar um passo, né, dentro da cidade de Russas para a agricultura. Tranquilo? Com certeza. Muito obrigado. Haroldo Júnior, você está hoje atuando diretamente dentro da secretaria, né? E você, mais do que ninguém, né, nós podemos falar isso com propriedade, nós sabemos que toda gestão tem as suas dificuldades, como também tem os seus feitos, né? E eu queria que você, assim, direcionasse para a gente, dentro dessa vivência, dessa realidade que você vive hoje na atualidade, o que a gente pode fazer de diferente e o que mais que você sente que os agricultores, produtores rurais, da agricultura familiar, eles esperam de uma próxima gestão, que o próximo gestor venha a realizar? Bem, Natzael, como já mencionado, o programa Hora de Trator realmente é algo que não acontece desde 2015 no município, e é algo que realmente a população vem cobrando muito. E eu acho super interessante que se faça não só o programa Hora de Trator, mas digamos, com a reformulação dele, para a gente contemplar realmente aquelas pessoas que trabalham na terra, que produzem, e não ser só um meio, digamos assim, de uma pessoa receber uma hora de trator para futuramente ganhar algum benefício ou poder se aposentar como agricultor, que é uma realidade que acontece bastante no município. O programa Hora de Trator, muitas pessoas utilizam ele para esse formato, assim como outros programas do governo federal, governo estadual, como o Hora de Plantar. Tem pessoas que também pegam aquela semente e vendem para outra pessoa, mas ali ela pegou o recibo e tudo mais. Então, o programa Hora de Trator é fundamental. Nós temos que fazer um mapeamento no município de quem produz o quê, se está comercializando, como é que é a forma de comercializar, porque o que a gente conhece aqui no município, nós conhecemos alguns grandes produtores e conhecemos que em algumas comunidades se tem um potencial produtivo para alguma coisa, seja para produção de caprinos, ou então seja na produção de coco, produção da goiaba, mas nós não conhecemos nomes, não conhecemos números. Então, se tem que fazer um trabalho de um levantamento agropecuário, digamos assim, específico para o município de Russas. A partir desses dados, a gente pode trabalhar melhor com eles. Se a gente sabe, por exemplo, que na comunidade de Timbaúba, Nossa Senhora das Dores, lá tem um rebanho expressivo de caprinos, de ovinos, nós podemos disponibilizar um programa específico para aquela comunidade e, a partir daí, espalhar nas demais. Então, a gente tem que conhecer a população para, assim, poder trabalhar melhor sobre cada aspecto produtivo de cada comunidade. Então, eu acredito que primeiro tem que se fazer esse levantamento e, assim como o Alan falou, aparelhar a Secretaria de Agricultura, seja com técnicos, com transporte, com equipamentos, para que nós possamos executar realmente políticas eficientes na área agropecuária. Isso, muito bem. Aridiano, você sabe que a inclusão, né, de recursos hídricos na Secretaria de Agricultura está sendo uma prioridade do nosso futuro governo,
né? Hoje nós temos somente a Secretaria de Agricultura. Nós vamos implementar ela para a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos. Eu queria aqui, Aridiano, disponibilizar para você que o secretário de Agricultura do Estado do Ceará, né, o nosso amigo Diacir Diniz, nessa semana mesmo, conversando com o Diacir, que é um grande parceiro que nós vamos ter se a gente chegar à Prefeitura de Russas, ele, enquanto secretário, ele disponibiliza totalmente os acessos da pasta a nível de Estado, para que a gente possa trazer o produtor que está lá com você no tabuleiro de Russas, dentro do perímetro irrigado, para que a gente possa buscar meios de incentivo e meios de desenvolvimento a nível de Estado. Isso é que é importante, para poder a gente oferecer aos produtores do perímetro irrigado. Porque, Aridiano, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos aí, num pós-pandemia, milhares de russanos que estão ficando desempregados a cada dia, que estão aí dependendo do auxílio emergencial do governo federal e que nós temos que retomar esse crescimento. E esse crescimento eu vejo ele como algo muito importante na área da agricultura e do agronegócio. Então, se o tabuleiro de Russas, em 2014, ele empregou 6 mil pessoas, e hoje está com 2.500, para que a gente volte a acelerar a economia do nosso município, nós temos que implementar ações para conseguir chegar de novo a este número e garantir na mesa do russano, na mesa de cada mãe de família, o pão de cada dia, né? E a manutenção do nosso povo. Então, aí, eu queria, Aridiano, que você já iniciasse o bloco de considerações finais para que a gente pudesse indo concluir essa nossa conversa nesse momento. Natizael, primeiramente, mais uma vez, parabenizar e agradecer pelo apoio, né? Junto a, vamos dizer assim, ao nosso perímetro, né? Trazendo o Estado como a secretaria tão importante que é do Diacir Diniz, né, a SDA, né, que tem vários programas, né, e como muito bem foi falado, Natizael, você vai ter um compromisso junto aos seus pares da Secretaria da Agricultura de fazer o diferente, né? A ordem de trator, ela é fundamental, mas a gente tem que ir além da ordem de trator, né? Faça diferente. Coloque assistência para o produtor, né? Coloque que a sua secretaria, quando for na Secretaria da Agricultura, ele tem uma pessoa que possa dizer para ele que ele precisa dessa documentação para tirar um crédito no banco, para que ele precisa disso para poderia fazer esse curso para melhorar a sua produção, né? Ele poderia juntar um grupo de vários produtores para vender com maior volume e comprar com menos custo, né? Então, esse vai ser um grande desafio, Natizael, e dizer que nós estamos à disposição, nós que fazemos o perímetro de Russas, como você bem colocou, né? O agronegócio, logo após a pandemia, nenhum setor consegue empregar tão rápido, gerar tanto emprego como o agronegócio. Então, a gente tem esse objetivo. Nós estamos aí, vamos considerar, não estamos ainda 100% confortável, mas em relação aos últimos anos, na questão de recursos hídricos, nós estamos numa situação bem melhor e acreditamos que 2021, né, com essas águas de transposição chegando, uma tendência de um inverno de laninha, e onde o açude de Castanhão, que iniciou o inverno de 2020 com 2%, ele vai iniciar com 10% o ano que vem. Ou seja, ele tem uma tendência muito grande de ter uma grande recarga e, assim, trazer água, recursos hídricos para o nosso perímetro, para o rio, para voltar a gerar emprego, renda, que a gente, nossa região, se tiver água, eu sempre costumo dizer, a maior crise da nossa região é a crise hídrica. Se a gente tiver recurso hídrico, a nossa região não tem crise, porque todo mundo produz, todo mundo emprega, e é uma cadeia. É uma cadeia. Se você... Né, e você vai mais no salão de beleza, você vai mais no mercantil, e assim você vai fazendo uma cadeia importante. Então, aqui eu queria só agradecer, Haroldo Júnior, irmão, satisfação. Alan, é uma grande satisfação, amigo, você é filho de grandes amigos meus, viu? A satisfação de conhecer. E Natizael, como sempre, nós estamos à disposição, meu amigo, viu? Muito obrigado, Aridiano. Eu queria só dizer a vocês três que eu citei a hora de trator, mas eu tenho convicção de que essa pasta ela vai muito mais além. Mas eu citei porque o Haroldo Júnior, ele é prova disso,
que o Russano ele precisa entender que essa parte da agricultura, que os programas que podem ser implementados vai muito mais além do que a hora de trator. Então, por isso foi bom esse nosso diálogo relacionado a isso, porque hoje existe uma cobrança somente nessa área, mas nós podemos proporcionar muito mais do que somente a hora de trator. Haroldo Júnior, é contigo aí as tuas considerações finais. Bem, eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu particularmente, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, eu gosto muito de tratar com o homem do campo. São pessoas simples, são pessoas humildes, que adoram nos receber. Então, eu tenho a maior satisfação quando eu vou a campo, resolver alguma questão, fazer algum trabalho a nível de campo. E eu acredito, Natzael, que você tem uma grande sensibilidade com o homem do campo, você tem tudo para ser um bom gestor, tem tudo para ter uma equipe boa na Secretaria de Agricultura que vá atender aos anseios da população. E essa forma do plano de governo participativo, eu acredito que vai ser um diferencial muito grande, que vai trazer muitas propostas, que vai aproximar esse governo da população. Então, meus parabéns pela iniciativa. Precisando, querendo falar sobre agricultura no município, estamos à disposição. Muito obrigado, Haroldo. Daí é contigo, Alan Sombra. Agradecer, né, e ao convite a vocês, né, Haroldo, Aridiano também, é um prazer, realmente, Haroldo, é um assunto que, se for puxar, a gente passa aí 2, 3 noites conversando, né, porque é de muito assunto e é muito atraente conversar, sobretudo a gente, né, que vive, né, e está vivendo esse dia a dia. Então, Natzael, eu gostaria de desejar sorte, né, e que nesse seu trabalho, né, ele esteja continuado e que continue, né, com essa coragem, com essa força, que as pessoas que você encaminhar, né, para gerir essa parte da agricultura, tenha também essa percepção e essa sensibilidade, né, que você, né, tem, né, do ponto de vista de revitalizar, né, o setor agrícola, que é um setor a nível nacional que vai, né, estar impulsionando, então não vai ser diferente a nível de estado e nem de município. Então, agradeço e uma boa sorte a você. O que você precisar, a gente fica à disposição de vocês. Um abraço. Então, pessoal, eu queria só agradecer imensamente a todos vocês e me dirigir aqui ao Russano, dizer a vocês que participem também desse programa de governo participativo e compartilhado, que é uma ideia nossa de aproximar a população da gestão pública municipal. Preencha os formulários, logo, logo, meus amigos, nós vamos ter aí nas redes sociais do Natzael Gonçalves o formulário em que você vai ter a oportunidade de optar, de colocar a sua sugestão, de criticar, fazer uma crítica construtiva às ações que acontecem hoje e que você acha que pode ser melhorada lá no futuro, mas participe. É para isso que eu estou abrindo as portas de um futuro governo, para que a gente possa estar perto, eu, você e todo russano administrando uma cidade que é de todos nós. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um, Haroldo, Aridiano, Alan Sombra, um bom final de dia e que as proteções do Divino Espírito Santo possam vir nos iluminar cada vez mais. Um abraço.